Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Diego e nesse vídeo você será ministrado por Deus através de 6 lições extraídas da palavra de Deus para impactar, edificar, transformar, abençoar o seu lar, a sua família, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Portanto, fique nesse vídeo até o final e você receberá a porção que Deus tem reservado para esse dia na sua vida, em nome de Jesus. Pois bem, o texto que nós temos por base nesta oportunidade se encontra em Mateus capítulo 14, do versículo de número 24 ao versículo de número 31. Vamos então à Bíblia Sagrada, a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Pois bem, meus irmãos, nesse texto, introdutoriamente, duas coisas já nos chamam a atenção, que o Senhor Jesus, ele estava ali fazendo as obras, né, como ele tem costume de fazer logo depois da multiplicação de pães e peixes, né, da primeira multiplicação de pães e peixes. Quando é que nós começamos a viver uma vida derrotada, uma vida frustrada? Quando é que nós começamos a viver uma vida sem a manifestação de Deus? Quando é? E aí, observe comigo, né, para a nossa primeira lição, que se encontra aqui no versículo 28, primeira lição. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter comigo por cima das águas. Nós percebemos, né, que houve a multiplicação dos pães e peixes e ele se retirou para orar à parte. A Bíblia fala isso: despedido da multidão, ele, no versículo 23, se retirou ao monte para orar, ou seja, orar à parte, orar sozinho, buscar a Deus. Depois de um milagre, depois de uma grande obra feita através dele, ele foi orar, foi conversar com Deus, para que nós possamos continuar vivendo milagres, vivendo maravilhas da parte de Deus na nossa vida. Ele orou, né? Pedro falou com Deus, falou assim: é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor andando por cima das águas. Então, ou seja, ele orou e ele começou a andar por cima das águas. A Bíblia diz que o Senhor falou: vem. E ele começou a andar por cima das águas por causa da oração, tá vendo? Então, a primeira lição que nós extraímos aqui, e a resposta à pergunta que nós fizemos, quando é que nós começamos a afundar? A primeira resposta é quando nós deixamos de perseverar em oração. Primeira lição, quando nós deixamos de perseverar. Pedro deixou de continuar conversando com Jesus enquanto andava por cima das águas. Pedro parou e por esse motivo, né, ele também começou a parar de andar por cima das águas, começou a afundar. É assim também na nossa vida. Nós começamos a orar, buscar a Deus, a Jesus, e por um milagre, por uma bênção, e quando nós começamos a nos apossar da bênção, começa aquela obra a ser feita na nossa vida, a gente começa a deixar também de orar, de conversar com Jesus, e aí o que acontece? Nós começamos a afundar. Nós começamos a deixar-se desvair, a perceber-se desvair entre os nossos dedos aquela bênção que estava tão palpável, né? Então, persevere em oração, não deixe de orar. Segunda lição, nós vamos extrair aqui do versículo 29, e ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, segunda lição, nós não podemos esquecer da palavra. A palavra que o Senhor Jesus liberou foi: vem. Essa palavra vem, não foi vem para se afundar, não foi vem para antes de chegar até mim você afundar, não. Essa palavra foi: vem até mim. Então, a palavra de Deus iria conduzir Pedro até ao Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus disse é: vem, andando por cima das águas para chegar até a mim. Quando nós oramos para Deus realizar uma grande obra na nossa vida, e uma vez que essa obra é realizada, ou na nossa vida, ou através da nossa vida, nós precisamos logo em seguida orar para que Deus possa nos abençoar, nos revestir, para que o ego, o orgulho não entre, para que o nosso coração não se ensoberbeça, para que o nosso coração não seja tomado por uma euforia que nos atrapalhe e nos faça ficar, de alguma forma, fora
contexto que Deus quer para a nossa vida, para que nós possamos dar sequência a uma vida de milagre, uma vida abençoada no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus, em tudo que nos cerca e nos envolve. E foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus, depois de orar, depois da multiplicação, de se retirar daquele glamour, vamos dizer assim, daquela fama, a Bíblia diz que percorria a fama dele, multidões vinham. Por isso, nesse momento, ele despediu a multidão para ir orar à parte. Nós também devemos fazer cuidadosamente isso. E ainda, aqui introdutoriamente, a gente percebe isso. Logo em seguida, ele vem por cima das águas, andando por cima das águas. Que poderoso. A oração tem poder, meus irmãos, para nos manter andando por cima das águas ou vivendo milagres. Por isso, esta palavra é tão importante. Nesta lição, ou nesta mensagem de hoje, nesse esboço de hoje, nesse compartilhar de hoje, eu quero compartilhar 6 lições específicas, especiais, baseado numa pergunta, a partir de uma pergunta. Qual que é a pergunta? Quando é que começamos a afundar? Quando é que começa a dar tudo errado na nossa vida? O que às vezes faz a gente afundar? Jesus nos chama, né, para vir viver uma vida de milagre, uma vida de resposta, uma vida de bênção, uma vida bem-sucedida. Ele diz: vem. Ele libera a palavra para você ir até ele, para mim, para nós irmos, nossa família. E nós começamos a ir obedecendo a palavra, olhando para a palavra. E em algum momento a gente começa a se esquecer da palavra, e quando começamos a esquecer da palavra, começamos a afundar também. Começamos até a trilhar o caminho certo, mas se esquecer da palavra, a gente começa a afundar. Começa a perder aquilo que começamos a conquistar enquanto estávamos olhando para a palavra. Pedro só desceu do barco porque Jesus disse: vem. Mas ele não permaneceu e começou a andar, dar alguns passos ali por cima das águas, mas não continuou porque esqueceu da palavra. E a palavra, ela vem. A palavra para mim e para você nessa hora é: vem. O Senhor Jesus está nos chamando para ir até ele, para viver a vida como ele viveu. Uma vida cheia de milagres, de experiências, de poder de Deus, de manifestação da graça de Deus, de manifestação do Espírito Santo de Deus. Vem. O Senhor nos chama, te chama, vem. Glória a Deus. Terceira lição: não podemos tirar os olhos de Cristo, não podemos tirar os olhos do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Hebreus que nós devemos correr essa carreira, deixando, né, a carreira da vida cristã, vida abençoada e bem-sucedida. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, Pedro começou a afundar quando deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para os ventos. Então, nós não podemos, você também não pode. Não olhe, não fique olhando para os ventos, pelo contrário. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, o autor e consumador da nossa fé. Olha para ele, certamente você permanecerá de pé, não se afundará. Em nome de Jesus. Quarta lição: quando não continuamos com a mesma firmeza, né? Quando não continuamos com a mesma firmeza. Ou seja, como assim? A mesma firmeza, nós começamos, talvez você que está aqui assistindo esse vídeo, você começou a caminhada cristã numa firmeza, você abriu mão de tanta coisa que era pecado, mas que você gostava de fazer, mesmo sabendo que danificava sua vida, e você abriu mão, você lutou, você começou tão firme, com tanta firmeza, você orava, você lia a Bíblia, você pregava a palavra, você entrou em ministérios na igreja, você queria ser um pastor, queria ser um pregador da palavra, queria ser um evangelista, começou tão firme e começou a viver isso. Né? Mas aí começou a perder essa firmeza, começou a tão firme, lutando contra, né, a sujeira do pecado, lutando contra o pecado, lutando contra a carne, e de repente você começou a perder essa firmeza, começou a abrir exceções, não tem nada a ver, começou a perder essa firmeza, e quando perdeu essa firmeza, as pernas começaram a ficar bambas, e nisso que começou a ficar bamba, pisando, eu vejo o Pedro aqui começando a pisar, mas será que é mesmo? E a dúvida começou a entrar. A dúvida começou a entrar, a firmeza. Quando nós perdemos a firmeza e nós vamos com medo, Jesus mandou vir e você vai, mas vai temeroso, receioso, aí, meu irmão, você está perdendo a firmeza de fé. Em nome de Jesus, Pedro começou a afundar quando ele não continuou naquela firmeza. Ele desceu, quando Jesus falou assim, vem, ele desceu, mas desceu com tudo. Desceu do barco e saiu caminhando por cima das águas. E foi assim comigo, com você, e precisa continuar sendo assim. Se Deus falou, meu irmão, a gente firme e forte, e nós vamos certamente chegar aonde Jesus quer que nós chegamos, que é até ele. Andar com ele é a melhor coisa que existe para nós. Andar com Jesus é sinônimo de andar abençoado. Glória a Deus. Então não perca a firmeza. Quinta lição que nós podemos extrair aqui do texto é que, olha só, versículo 29, o que aconteceu? Ele disse, vem, Jesus disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. A Bíblia diz, andou sobre as águas para ir ter com o Senhor Jesus, certo? Aí no versículo 30 diz, mas sentindo o vento forte. Então ele andou sobre as águas, versículo 29 diz, e no versículo 30 fala que mais sentindo, o propósito era ir ter com Jesus. Mas quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo.
Então ele permitiu o vento forte produzir medo sobre a vida dele. Então, meu irmão, minha irmã, né, no começo ele começou ali firme, ele nem pensou no vento forte, ele nem pensou, isso já era visível, era notório o vento forte. Era notório as águas das ondas batendo no barco, era notório. Mas quando Jesus falou e ele ouviu, ele nem pensou duas vezes, ele foi com tudo. Mas no meio da caminhada, ali por cima das águas, ele começou a temer. Ele começou a deixar com que o vento forte produzisse medo sobre a vida dele. Ou seja, quando nós deixamos isso acontecer, nós deixamos de crer, de confiar, de esperar no Senhor. E nós devemos, na nossa caminhada, continuar crendo e esperando, confiando no Senhor, naquilo que Deus disse que vai fazer. Então, ele disse que ia fazer você andar por cima das águas. Permaneça crendo. Não deixe que os ventos fortes, não deixe que as lutas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, te faça temer, né? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Portanto, lição de número 5, não permita, né, que o vento produza medo. Pedro começou a afundar porque permitiu que o vento forte produzisse medo no coração, na vida dele. Lição de número 6, quando duvidamos. O Senhor Jesus falou para Pedro, depois de ter estendido as mãos: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Então ele deixou a dúvida entrar no coração e o Senhor Jesus disse isso. O Senhor Jesus percebeu, ele duvidou. Jesus não significa que ele não tinha fé. O próprio Senhor Jesus falou que ele tinha pequena fé e duvidou. Então, uma coisa, tem pessoas que dizem que quem duvida é porque não tem fé. E o Senhor Jesus disse que Pedro duvidou, mas tinha fé. Era pouca, mas tinha. Talvez você também tenha pouca fé e tenha duvidado das palavras do Senhor. Mas nessa manhã, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que a sua fé já tem acrescentado, nem que seja um pouco, no nome de Jesus. Que a nossa oração seja para que verdadeiramente o Senhor possa edificar a nossa fé cada vez mais e que você dê lugar, que você possa continuar crendo na palavra de Deus, que você possa continuar confiando, esperando na palavra de Deus. Não fique baseando a sua fé em coisas que te mexem com o seu sentimento, mas baseie a sua fé na palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a sua fé seja fundamentada na palavra de Jesus Cristo, na palavra de Deus, que você possa olhar para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, e a sua casa seja abençoada, a sua casa seja uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra, você pode usar e deve usar para a sua vida, colocar em prática na sua vida, na sua casa. E também você pode usar para pregar na sua igreja, ou pregar na sua célula, pregar nos cultos. Você pode usar esse texto, você pode usar a Bíblia Sagrada, esse esboço, para poder abençoar a sua família, os de perto e também os de longe. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Se você ficou até o final desse vídeo, foi impactado, né, por essa palavra, compartilhe com mais pessoas, em nome de Jesus. Use essa palavra, use essa oportunidade, compartilhe e abençoe, né, abençoe vidas através da palavra de Deus.